Quando eu cheguei na entrevista, você me marcou, fui pra entrevista, gazeei, não sei nem se o pessoal entende essa palavra. Não vai... Matei Ah. o trabalho no Tesco, Uhum. recebi minha primeira advertência com 2 semanas de trabalho. Aí fui pra lá, fiz a entrevista, e aí como eu já tinha... A diferença é essa, eu já tinha sido treinado em várias outras entrevistas, até entrevistas que eu sabia que não ia dar certo. Então, tipo, fazer entrevista é fundamental. E aí eu já estava treinado, já sabia mais ou menos o que a pessoa ia perguntar e já sabia o que eu tinha que responder. O que eu gaguejei na primeira entrevista, eu não ia gaguejar na quinta entrevista. Não, pelo menos não no mesmo assunto. Não no mesmo assunto, exatamente. O assunto que eu gaguejei lá... Então, por exemplo, eu reprovei na entrevista de Belfast porque eu não sabia o suficiente sobre a empresa. Só por causa disso. A pessoa que estava concorrendo comigo era um irlandês e ele sabia exatamente o que a empresa fazia. Eu não sabia dizer o que a empresa fazia. Eu sabia o que a empresa fazia, mas não sabia traduzir. Sim. Entendeu? Então, tipo, eu gaguejei muito pra falar o que a empresa fazia. Eles entenderam isso como um negócio que, tipo, eles não vão poder me mandar pra, sei lá, Austrália pra falar sobre o produto deles porque eu não sei falar, entendeu? Entendi. Ele precisava de uma pessoa que pudesse ir. Então, eu reprovei. Beleza, então eu tinha que chegar, vou ter uma entrevista na empresa XYZ, no outro dia anterior tem que estudar essa empresa de cabo a rabo, o que ela faz, quem é o dono, quem é não sei quem, se eles têm tipo, rede social, o que eles postaram, o que eles postaram um ano atrás, entendeu? O que eles estão fazendo. Entendi. Com o que eu vou trabalhar? Eu fui pesquisar tudo isso. E aí, por exemplo, no meu caso, era uma entrevista para impressão 3D. Como é que imprime 3D? Eu não sabia. Eu fui porque lá, apesar de ser parecido com a sua área, você... Eu só fazia modelagem, Sim. Entendeu? Então, imprimir eu nunca tinha impresso. Então, eu fui lá atrás, no Google, né? Fui lá atrás no Google, fui no Google, como é que imprime 3D? Quais são as impressoras mais famosas? Pronto, cheguei na empresa, eu já sabia mais ou menos o que ele ia perguntar. Ele foi perguntando, foi uma conversa. Perguntou, respondi, perguntou, respondi, perguntou, respondi, perguntou. Até que ele chegou e falou assim, tá, você tem experiência com impressão 3D? Aí eu falei assim, tem. E aí eu fiquei esperando a próxima pergunta. Porque eu imaginei, antes de ir, que eles não tinham experiência nenhuma, por isso que eles queriam contratar alguém. Então, se eles não têm experiência nenhuma, eu já tenho mais experiência que eles. Porque você pesquisou um pouco. Porque eu pesquisei, exatamente. E aí eles começaram. Vem aqui, se eu quiser... Aí eu tinha um quadro de um farol bonitão, assim. Se eu quiser imprimir esse farol com 3 metros de altura. Aí eu... Não tem como. Tipo, na minha cabeça, né? Não tem como, porque a impressora que eu vi na internet é pequenininha, ela vai imprimir miniatura. Aí eu falei, tá, qual é o tamanho da sua impressora? Aí ele falou, minha impressora pode imprimir até 1,80 m. Então... Aí eu... Então beleza, então eu divido em 2 partes, imprimo uma parte de baixo, depois imprimo uma parte de cima e colo. Aí ele... É isso mesmo. Você pode voltar terça-feira? Não, ele falou assim, você pode voltar quinta-feira? Eu entendi terça-feira. Aí fui pra casa, é terça ou quinta, é terça ou quinta, é terça ou quinta. Até hoje eu não sei a diferença, cara. Tipo, se a pessoa me falar terça ou quinta, eu fico... Pra mim é a mesma coisa. Em inglês, como é terça-feira? Tuesday, e terça, quinta. Thursday. Tá vendo? Tipo, aí eu fiquei, vou mandar mensagem pra ele, mandei mensagem pra ele. É dia, sabe, dia 18 ou dia 20? Aí ele falou, dia 20. Aí eu, beleza. Fui pro meu estágio, voltei. Aí faltei de novo o Tesco. Aí o cara já mandou mensagem... Já puto. Já mandou mensagem, tipo... Olha só, se continuar faltando, sem explicação, a gente vai ter que tirar você. Aí eu, tipo, desculpa, não sei o que, tal. Tinha ido pra entrevista, a segunda entrevista foi muito melhor, ele me levou pra conhecer a empresa, não sei o que, me levou pra conhecer o dono, sabe? Foi bem assim, tipo, já passou e vamos só... E ele perguntou, você precisa de quê? Eu falei, cara, eu preciso do seguinte, e a gente não tinha falado sobre salário, nada. Eu preciso que o salário seja esse, e eu preciso aplicar pro visto de trabalho. Ele, como é que aplica pro visto de trabalho? Já tinha estudado também. Porque a outra pessoa já tinha me perguntado. O cara de Athlon, que não tinha dinheiro pra pagar pro visto de trabalho, ele tinha perguntado. Não, pra aplicar pro visto de trabalho tem que fazer isso. Ele olhou pra mim e falou bem assim, tem certeza? Eu falei assim, tenho. Beleza. Quando é que você pode começar? Foi quase isso. Mas assim, pelo menos você já podia começar imediatamente porque eu estava de férias na escola. Estava com visto da escola. E com visto da escola, exatamente. E era verão. Então você juntou tudo. Eu podia trabalhar 40 horas, aplicar pro visto, e podia até faltar a escola, porque eu nunca tinha faltado a escola. Então, com 6 meses de trabalho, vamos dizer assim, você tava... 5 meses de Irlanda, eu apliquei pro visto. Tava com visto já. Não, o visto demorou. Mas aplicou pro visto, isso. Isso aí. E aí eu só respondi o cara do Tesco, olha só, como é que eu faço pra pedir demissão? Aí ele falou,
escreva um SMS, manda um SMS pedindo demissão. Aí eu mandei, eu quero pedir demissão. Tudo por SMS. I quit. Aí ele falou, ok. Ah, Aí pronto. Fechou, ele me pagou o resto que tinha que pagar, eu comecei na outra empresa. é. E Mas aí... não era Tesco mesmo, não, né? Era tipo Não, uma era empresa... é aquela que faz fruta. Entendi. Como é o nome? Famosinho. É a Killings. Isso. É, A Killings. A Killings, ela faz toda a parte de entregas do Tesco. é. Então, pelo menos assim, naquele momento... Porque é foda continuar acreditando. Se bem que assim, era pouco tempo. Você já tinha falado, eu não vou querer isso aqui, já vou desistir mesmo. Mas de alguma maneira você continua acreditando, né? Que Ah, não, poderia dar então. certo. Vamos supor. Eu falei assim, eu não quero mais ficar aqui se for ficar trabalhando braçal. Sim. Se for pra voltar pra minha área, eu fico. Entendeu? Foi mais ou menos isso. Então, eu vou tentar até o último segundo conseguir um visto de trabalho. Se eu conseguir, beleza, eu fico. Se eu não conseguir, Portugal, cara. Tipo, eu ia ficar muito feliz em Portugal. Eu só não fico feliz em Portugal hoje porque eu já moro aqui. Entendi. Entendeu? Se eu Mas não... lá é quente. Mas lá é quente, mas eu ia testar Porto, sabe? Sei lá, ia dar um jeito. Eu tô puto que é quente hoje. Quando na época eu ainda não tinha desacostumado do calor do Brasil. Entendi. Obrigado demais por ter visto esse corte. Se você não tem ideia por onde começar no seu intercâmbio, clique aqui no link da descrição.